Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer a correção da nossa atividade referente à fatoração de polinômios, que ontem a gente viu que fatoração é um mecanismo que vai ajudar a gente a resolver alguns problemas matemáticos, como equação do segundo grau, frações algébricas e tudo mais. E o que a gente começou foi com fatoração de polinômios colocando o fator comum em evidência. Então vamos para a correção da atividade. Na primeira questão, pedia para que a gente fizesse a decomposição dos números abaixo. Aí, nesse caso, eu vou fazer para vocês até a letra D, que de modo análogo fica para os outros também, certo? Então, se a gente for fazer a decomposição do 36, nesse caso, a gente sabe que a gente sempre decompõe em fatores primos, não é isso? Então, nesse caso, 36 dividido por 2 ia dar 18. Que dividido por 2 ia dar 9, que dividido por 3 ia dar 3, que dividido por 3 ia dar 1. Então, 36 decomposto nada mais ia ser do que 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Se a gente fosse decompor o 100, como é que ficaria? 100 dividido por 2 vai dar 50, que dividido por 2 vai dar 25, que dividido por 5 vai dar 5, que dividido por 5 vai me dar 1. Então, a decomposição, a gente tem 2, 2, 5, 5. Então, ia ficar 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Na decomposição do 450, como é terminado em zero, a gente sabe que também é divisível por 2. 450 dividido por 2 vai dar a metade de 400, vai me dar 200, e a metade de 50, 25. Então, vai me dar 225. 225 não é divisível por 2, porque ele é terminado em 5. A gente pode ver a possibilidade de que esse número seria divisível por 3. Aí, usando os critérios de divisibilidade, nós temos que 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. Então, 9 é múltiplo de 3. Então, 225 também é divisível por 3, que ia me dar 225 dividido por 3 vai me dar 75. 75 também é divisível por 3, que vai me dar 25. 25 não é mais divisível por 3. A gente sabe que 25 só vai ser divisível por 5, que vai ser 5, que dividido por 5 vai me dar 1. Então, eu tenho 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E agora o 2.500. Mesma coisa. 2.500 sendo par, eu consigo dividir ele por 2. A metade de 2.000, 1.000. E a metade de 500, 250. 1.250 também é divisível por 2, porque é par. 1.250 dividido por 2 vai me dar 625. 625 não é mais divisível por 2, porque ele não é par. A gente pode testar, ver se ele é divisível por 3, né? Então, aqui eu tenho 6 mais 2, 8. 8 mais 5 vai me dar 13. 13 não é divisível por 3. Então, o próximo número primo vai ser 5. Então, nesse caso, 625 divisível por 5 vai me dar 125, que também é divisível por 5, que vai me dar 25, que dividido por 5 vai me dar 5, que dividido por 5 vai me dar 1. Então, essa fatoração vai ficar... Quantos 2 eu tenho aqui? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, 2, 3, 4. Certo?
E de modo análogo, vocês conseguiriam fazer as outras alternativas da primeira questão, que no caso era a 33. Já na questão 35, pedia para vocês fazerem a fatoração por fator comum em evidência. Como o nome já diz e a gente já tinha visto anteriormente, fator comum nada mais é do que colocar quem se repete, ou seja, o fator que se repete em evidência. Se a gente olhar, eu tenho ax ao cubo mais bx quadrado menos cx. O único fator que se repete aqui é o x. Aí a gente vai olhar qual o menor expoente de x. O menor expoente de x vai ser quanto? Vai ser 1. Então, quem vai para a evidência? O x. Que multiplica quem? X, para chegar em ax ao cubo, eu tenho que multiplicar por a. E eu tenho x1, para chegar em x3, falta x2. Mais x, para chegar em bx quadrado, eu tenho que multiplicar por b. E eu já tenho x1, para chegar em x2, falta só x. Menos x, para chegar em cx, eu tenho que multiplicar por c. E eu já tenho x aqui, para chegar em x não falta nada. Então, a fatoração vai ficar o quê? X, que multiplica ax ao quadrado mais bx menos c. Na letra B, o que é que eu teria? Eu teria 12 ax ao cubo x ao quadrado mais 6a ao quadrado x3 menos 8ax quadrado. Os coeficientes são 12, 6 e 8. Então, nesse caso, a gente pode olhar que todos eles são pares. Então, eles são múltiplos de qual número aqui? Nesse caso, eles são múltiplos de 2. Então, eu colocaria um 2 em evidência. Indo para a parte literal, vamos analisar o A. O A se repete aqui, aqui e aqui. Então, eu coloco A também. Qual seria o menor expoente de A? 3, 2 e 1. Então, fica A1. Vamos verificar agora a outra letra que apareceu aqui, que foi o X. Ó. X se repete aqui, aqui e aqui. Então, o X também vem para evidência. Qual o menor expoente de X? 2, 3 e 4. Então, eu vou usar esse 2. Então, o meu fator em evidência vai ser quem? 2ax ao quadrado. E agora a gente vai fazer a multiplicação. 2 para chegar em 12, eu tenho que multiplicar por 6. A1 para chegar em A3, eu tenho que multiplicar por A2. X2 para chegar em X2 não falta nada. Então, fica do jeito que está. Mais 2 para chegar em 6, eu tenho que multiplicar por 3. A1 para chegar em A2, eu tenho que multiplicar por A. X2 para chegar em X3, eu tenho que multiplicar por X. Menos 2 para chegar em 8, eu tenho que multiplicar por 4. A1 para chegar em A1, eu não preciso multiplicar por nada. E x2 para chegar em x4, eu tenho que multiplicar por x2. Então, essa daqui é a nossa fatoração. Na letra C, eu tenho AB sobre 8 mais A ao quadrado B sobre 4 menos AB ao quadrado sobre 2. Nesse caso, a gente olha aqui, ó, se não tem número nenhum é porque é 1. Então, os coeficientes é 1 sobre 8, 1 sobre 4 e 1 sobre 2. Todos esses números são múltiplos de quem? De 2. Então, vai ficar... O que que a gente vai vir para a evidência? Vai vir 1 sobre 2. A parte literal. O A se repete aqui, aqui e aqui. Então, eu coloco A. E o B se repete aqui, aqui e aqui. Então, eu coloco B. Sim, lembrando, o menor expoente de A aqui é 1 e o menor expoente de B aqui também é 1. Então, o fator comum que vem para a evidência, ou eu coloco 1 sobre 2AB, ou simplesmente eu poderia colocar AB sobre 2. Fazendo a multiplicação, AB para chegar em AB não falta nada, então ficaria 1. Por quê? AB vezes 1 vai me dar AB.
sobre 2 para chegar em 8, eu preciso multiplicar por 4. Então, fica 1/4. Mais A para chegar em A ao quadrado fica A. B para chegar em B não falta nada, então não coloca. E 2 para chegar em 4 eu preciso multiplicar por 2, certo? Menos A para chegar em A não falta nada. B para chegar em B quadrado fica B. E 2 para chegar em 2 não fica nada. Então a fatoração vai ficar AB sobre 2, que multiplica 1/4 mais A sobre 2 menos B. Certo, pessoal? Na questão 37, a gente ia proceder de modo análogo, certo? Colocando sempre o fator comum em evidência. Então, por exemplo, na letra B, eu tenho x50 mais x51. Parte literal, parte coeficiente aqui que tem é só 1, então não há necessidade de a gente colocar. E o x se repete aqui e aqui. Qual o menor expoente de x? Nesse caso, o menor expoente de x é 50. Então, quem é que vai para a evidência? X elevado a 50. Que, colocado entre parênteses, x50 para chegar em x50 eu não preciso de nada. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1. Porque 1 vezes x50, x50. Mais x50 para chegar em x51, falta somente 1. Então, nesse caso, vai ser x. Pronto, tá a fatoração. x50 que multiplica 1 mais x50. Porque quando a gente faz a distributiva aqui, ó, só para vocês verem, a gente faz aqui, ó. 1 vezes x50 vai ficar x50. Mais x50 vezes x vai ficar x51. Se vocês observarem, ó, voltou para o mesmo que a gente tinha lá no começo. É isso que funciona a fatoração, certo, pessoal? Já na letra D, eu tenho 15x ao quadrado menos 10x ao cubo mais 25x ao quadrado menos 5x ao quarto. Os coeficientes 15, 10, 25 e 5. Todo mundo aqui é múltiplo desse rapaz aqui, ó, do 5. Então, eu já sei que o 5 vai para a evidência. Na parte literal, quem é que se repete? X se repete aqui, aqui, aqui e aqui. Qual é o menor expoente de x? O 2. Então, nesse caso, quem é que vai vir para a evidência? Vai vir para a evidência 5x ao quadrado. Aí, agora a gente faz a nossa multiplicação. 5x ao quadrado para chegar em 15x. Eu tenho que multiplicar 5 por quanto para dar 15? Né? Por 3. Então, 5 vezes 3 vai dar 15. x2 para chegar em x5 vai dar x3. Menos 5 para chegar em 10 eu tenho que multiplicar por 2. x2 para chegar em x3 eu só preciso de x. Mais 25 para chegar em 5 para chegar em 25 eu multiplico por 5. x2 para chegar em x2 não falta nada, então não coloco. Menos 5 para chegar em 5. Nesse caso eu só teria que multiplicar por 1, mas nesse caso 1 não há necessidade de colocar, porque na parte literal ela vai existir, ó. x2 para chegar em x4 vai ficar x2. Pronto, essa é a nossa fatoração. Na letra E, eu tenho 3x ao cubo mais 12x elevado a 8. O 3 e o 12, todos dois são múltiplos de 3. Então, nesse caso, o 3 vai para evidência. x3 e x8, também o x se repete. E o menor expoente de x vai ser 3. Então, quem vai vir para a evidência vai ser 3x ao cubo. 3x ao cubo vezes quanto? Que vai dar 3x ao cubo? Não é vezes 1? Por quê? 1 vezes 3x ao cubo, 3x ao cubo. Mais 3 vezes quanto? Que vai dar 12, né? Vezes 4. 3 vezes 4, 12. x3, para chegar em x8, falta x5. Pronto, tá a nossa fatoração.
E na letra F eu coloquei porque nesse caso já vai ajudar o nosso processo de fatoração por agrupamento. Nesse caso, qual seria o fator comum? Se a gente olhar, eu tenho 7 que multiplica x mais y, menos z que multiplica x mais y. Existe um fator comum aqui que se repete, que é qual? É esse x mais y, certo? Então, nesse caso, esse x mais y se repete. Então, eu vou colocar x mais y, que é o fator comum, que multiplica quem está fora do parênteses, que é quem? É 7 menos z. Essa é a nossa fatoração. Espero que tenham entendido, pessoal, e até a próxima.